Glória a Jesus. Então o Senhor disse a Moisés, disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa palavra era fundamental para a vida de Josué. De um homem que cresceu acompanhando Moisés às portas de sua tenda, testemunhando as experiências que Moisés vivia, Deus falando com ele face a face, as maravilhas que o Senhor realizava, os seus feitos, a intimidade do Senhor com Moisés, o trato dele, os momentos de ousadia de Moisés quando ele ia orar ao Senhor, quando certa vez a ira do Senhor se levantou contra o povo e o Senhor orientou que Moisés saísse do meio daquele povo porque ele ia destruir o povo. E a ousadia de um homem que tinha intimidade com o seu Criador para dizer: Senhor, se tu vai fazer isso, risca o meu nome do teu livro, mas antes atenta para o meu pedido. E nós podemos crer, podemos entender que Josué, quando se vê diante dessa posição agora, vê que Moisés não estava mais ali ao seu lado, mas que agora a mesma responsabilidade caía sobre os seus ombros. Certamente seu coração deve ter se enchido de temor. Por mais que ele convivesse com todos aqueles feitos, também tivesse a palavra do Senhor sobre ele, era natural, humanamente falando, que o temor estivesse sobre ele. E é por isso que o Senhor fala com ele num momento tão importante, momento que era de uma nova etapa para tomar posse de uma promessa de Deus feita há mais de 40 anos. E por isso o Senhor lembra ele. E por isso o Senhor renova as promessas sobre a vida dele. E o Senhor deixa claro dizendo: Moisés morreu. Mas não da morte de um homem que ia ficar aqui mesmo, que ia ser esquecido pelo Senhor, mas de um homem que morreu neste mundo, mas foi colhido para a eternidade, foi tomado para a eternidade. Moisés viu a terra prometida. Agora cumpria a Josué tomar posse dela. E aí nós percebemos uma coisa muito interessante. Uma vez que tudo a nosso respeito, tudo a respeito da nossa existência, está relacionado ao tempo. Da saída do Egito até a entrada, ou até as portas de Canaã, antes do Jordão, foram muitos anos. Aproximadamente 40 anos. É claro que a jornada poderia ter sido mais curta, mas levou o tempo necessário para que uma mentalidade pudesse ser formada. Uma mentalidade de confiança, de experiência, de intimidade com o Senhor. Mas é claro também que, comparando a distância do Egito até o Jordão com a distância do Jordão até Canaã, a próxima etapa era muito menor. E às vezes, até em uma leitura rápida, alguém pode pensar que Canaã foi conquistada rapidamente. Pelo contrário, também levou muito tempo para ser conquistada. Talvez até proporcionalmente falando, tivesse levado mais tempo do que os 40 anos do Egito. Mas no Egito, a luta do homem era com ele mesmo. O seu maior adversário era ele mesmo. O povo atravessou aquele deserto sozinho e o Senhor os conduziu por aquele caminho para que nenhuma influência externa estivesse sobre eles, para que eles tivessem a oportunidade de aprender, de conhecer do Senhor, de ter intimidade, experiência, como tiveram. Não foram feitos sinais como se realizou naquele dia ou naquele tempo. Porque Deus estava tratando com um povo que estava aprendendo a conhecê-lo. Por isso, muitas vezes, desejaram voltar atrás. Algumas vezes, murmuraram: Senhor, mas lá no Egito, eu tinha uma porção.
o que não era verdade. No Egito não havia futuro. No Egito não havia esperança. Não havia nada que pudesse estar no coração deles que vislumbrasse o futuro, senão a morte que os aguardava, e talvez da pior forma possível. No deserto eles não estavam sozinhos, eles estavam com o Senhor. O ensinamento e a palavra do Senhor era presente todos os dias, mas o coração deles tinha que ser moldado e trabalhado. Agora, o povo que estava entrando agora em Canaã era outro. Daquela geração, somente Josué e Caleb. Até Moisés, como disse o Senhor, era morto. Mas as experiências estavam vivas no coração daqueles que sempre foram fiéis. As experiências estavam vivas no coração de Josué. As lembranças estavam vivas de todas as vezes que o Senhor falou, como o Senhor se manifestou, quando Ele fez brotar a água da rocha, quando Ele fez descer o maná, quando Ele mandou as codornizes, quando as águas se abriram, quando a coluna de fogo e de fumaça estava diante do povo. As experiências estavam vivas no coração dele, mas agora o inimigo era muito maior. Não era uma questão do homem lutar consigo mesmo, mas com os adversários que estavam ao redor, porque eles não tinham piedade. No deserto, sozinhos, quando o homem tivesse pena de si mesmo, o que acontece muitas vezes conosco, temos pena de nós mesmos. Nós temos o Senhor que fala conosco e que às vezes nos corrige, mas o seu cuidado e o seu zelo vão se renovando. Aleluia! Mas agora no caminho de Canaã não. Israel era o invasor. Israel estava entrando em uma terra que, segundo os moradores, não lhes pertenciam. Os adversários foram testemunhados pelos outros que ficaram no deserto como ferozes e terríveis. E quem sabe não eram. Mas Josué, que estava tomando posse agora daquela terra, ele tinha uma experiência com o Senhor. Porque no dia em que vieram espiar a terra, quando todos animaram, ele disse: a terra pode ser de gigantes, a terra pode ser de ferozes, homens bem armados, mas o Senhor disse que nos daria a terra, o Senhor vai nos dar essa terra. O Senhor disse que nós seríamos vitoriosos, nós seremos vitoriosos. E agora Deus renova a sua promessa na vida de Josué, dizendo: Josué, aonde você colocar a planta do teu pé, esse lugar eu vou te dar, será teu. Não te espantes, não temas, ser forte, animoso, ser valente, porque eu sou, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Israel está aqui hoje, Josué estão aqui hoje, porque nós já passamos pelo nosso deserto, onde aprendemos muito com o Senhor. Nós temos uma experiência para contar, nós temos uma palavra, uma doutrina viva que nos sustenta até o dia de hoje. Nós não somos um povo qualquer, nós temos experiência com o Senhor. Nós sabemos o valor da sua palavra, nós sabemos o valor do clamor pelo sangue de Jesus, nós sabemos o valor dos meios de graça. Porque quando o Senhor tratava conosco, quando cada um de nós passava pelo seu deserto do aprendizado, que é da experiência individual de cada um, o Senhor nunca faltou. A sua instrução sempre foi forte, soberana e preciosa. Mas por que será que Israel foi conduzido pelo deserto então? Para que aprendesse a conhecer o Senhor, a confiar nele, a depender dele, para quando fossem enfrentar os verdadeiros adversários que se levantam e que se levantavam naquela hora, eles pudessem estar confiantes no Senhor, ao invés de estarem apavorados. A olhar para um soldado armado, preparado, ao invés de temer, poder dizer: você é forte, você é grande, mas o Senhor é maior. O Senhor é maior. E hoje, quando nós vivemos o momento que vivemos, que é um momento profético, onde todas as barreiras se levantam ao redor, onde o mundo está vivendo o que apresenta hoje todo o seu pecado, toda a sua destruição, e nós não temos lugar neste mundo, porque esta terra não nos pertence, mas nós estamos aqui passando porque o nosso objetivo é Canaã, e Canaã não é aqui, Canaã é na
reunidos. A palavra para você, meu irmão, minha irmã, não desanime. Canaã está perto. É logo ali. Caminhar um pouquinho mais. Nos esforçarmos um pouquinho mais. Porque a experiência que você tem para contar não é para ficar na história, mas é para usar hoje, agora. No momento da peleja e da guerra. Quando às vezes nos reunimos para contar a experiência que o Senhor nos deu, que marcaram a nossa vida, que marcaram a nossa conversão, não é para fazer um registro, para fazer um diário, mas para lembrarmos que as experiências do passado valem hoje, porque aquele que nos deu no passado é o mesmo hoje. Ele é presente hoje. Ele não morreu com o tempo. Ele não ficou esquecido com o tempo. Mas é o bom amigo que nos chamou aqui para nos abraçar hoje, nos recolher nos seus braços, para nos fazer sentir o calor da sua presença. E para dizer para você: aonde você colocar a planta do teu pé, este lugar o Senhor te dará. Porque o Deus que foi com Moisés, foi com Josué e é com você também. Porque nessa noite está aqui o Israel de Deus, o povo que se chama como Josué também, com as experiências, porque não negou a fé. Quem ficou no deserto foram aqueles que no momento mais importante duvidaram do que Deus podia fazer. Mas eu creio que se você está aqui hoje, não é porque você está em dúvida. Você pode estar em luta, em dificuldade, abatido, mas não em dúvida, porque você conhece o Senhor. Nós sabemos quem nós temos servido. Nós não somos teimosos. Nós não somos insistentes. Nós somos confiantes da graça do Senhor. E você pode olhar para trás por um instante e lembrar tudo que o Senhor já fez na sua vida. Às vezes em que você recorreu à palavra do Senhor e você abriu, o Senhor falou contigo. Às vezes que você se levantou pela madrugada para orar e o Senhor encheu o seu coração de alegria. Às vezes em que você pediu um sinal do Senhor e o sinal aconteceu realmente e você disse: foi o Senhor que fez isso. Para que agora, no momento final, na última etapa da caminhada, nós não sejamos vencidos, enganados ou desanimados de forma nenhuma, mas sejamos mais uma vez convencidos pelo Espírito Santo. A sua promessa não vai faltar. A sua promessa vai se cumprir. O Senhor te trouxe até aqui e Ele vai continuar te conduzindo. Meu irmão, falta pouco. O mundo está clamando, está dizendo que falta pouco. Os sinais que se confirmam na palavra do Senhor estão mostrando: falta muito pouco. E não é agora que nós vamos desistir. Não é agora que nós vamos parar. Josué pode ter se assustado no primeiro momento, quando Deus falou com ele tacitamente o que ele já sabia: Moisés é morto. Mas ele sabia a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Aonde Moisés estaria? Moisés subiu, mas as experiências ficaram. Elas ficaram para nortear a vida de um povo que foi criado e chamado pelo nome do Senhor. Hoje este povo está reunido aqui. Alguns dos nossos já partiram para a eternidade, mas as experiências ficaram. As experiências ficaram. E elas confirmam a nossa fé. Alguns queridos nossos vamos encontrar na eternidade. Vamos nos alegrar de vê-los ali. Mas o legado deles ficou. Experiências profundas e maravilhosas que nos acompanham, porque não pertenciam a eles, mas ao Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus não nos abandonou. Ele vai conosco até o final. E é Ele que nos sustenta nesta hora e que nos faz lembrar: Canaã é logo ali. Falta muito pouco. Falta muito pouco. E o Senhor nos dará a terra. Louvado seja o nome do Senhor.